Bom, queridos, a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor, que a presença do nosso Deus manifesta através do Espírito Santo possa alcançar o teu coração nesse momento e te abençoar no nome de Jesus. Estamos aqui para gravar mais um vídeo na série Evangelismo SPNT e o nosso principal objetivo é trazer aos nossos entendimentos e ao vosso entendimento as associações de profecias passadas, proferida pelos profetas e escrita na Bíblia, e associar elas às situações no Novo Testamento, mostrando a fidelidade da completude da palavra de Deus, como Deus é zeloso com sua palavra. E eu quero pedir para você, se você está assistindo esse vídeo pelo canal no YouTube, por gentileza, se inscreva e ative o sininho da notificação, para que assim você venha estar acompanhando e ser edificado, porque a nossa intenção, se existe uma coisa que toda a equipe da SPNT Produções tem certeza, é que a palavra de Deus ela tem um poder de edificar vidas, e com certeza vai edificar o teu coração se você tiver a humildade de ouvir até o final. E a palavra que nós escolhemos hoje para meditarmos está no Salmo de número 1. Você pode abrir a tua Bíblia no Salmo de número 1. Um salmo muito curioso, e você vai entender o porquê que estamos falando dele acerca dessa categoria de curiosidade. Diz assim o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo de número 1, do versículo 1 ao versículo 3. Que isso é taxado na Bíblia as promessas, ela de forma especial ela vai estar sublinhada, como promessa. E eu quero te dizer do zelo da palavra de Deus, do zelo que todos aqueles que foi convocado por Deus tiveram que ter com sua palavra, e não foi diferente com o Senhor do Evangelho, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus se manifesta de uma forma especial, como você já sabe. Cristo Jesus foi profetizado através dos profetas, dentre eles o mais taxado como profeta messiânico, nada menos do que o profeta Isaías. E o profeta Isaías profetiza muitas ocasiões que se cumpriu na vida de Cristo Jesus. No entanto, a promessa vem a se cumprir. Cristo Jesus é manifesto ao mundo, começa a fazer as obras que foi ordenada por Deus, porque é no livro de Isaías que vai estar uma grande pergunta que um dia houve no céu. A Bíblia diz no livro de Isaías que um dia alguém no céu perguntou assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E diz que também lá no céu alguém brada dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta passagem bíblica nos leva a entender e a crer que esse foi um diálogo, um momento do Filho, do unigênito de Deus, do verdadeiro Filho de Deus, o único Filho que Deus tinha. Nesse momento ele tomou ocasião da obra que Deus tinha para realizar na humanidade. E vem ao mundo, se manifesta, se torna um bebê, passa por todo o processo da geração. A Bíblia diz que o Espírito, a virtude do Altíssimo veio sobre Maria, e Maria concebeu e deu à luz a este ser extraordinário. E no decorrer da história, como o povo, os reis, os poderosos acompanham
e não tem como ignorar, porque a palavra de Deus ela está entronizada em todos os lugares. Embora muito não a pratica conforme a sua pureza e verdade, mas ela é o símbolo de autoridade, de autogoverno. Todo aquele que se preza como autogoverno tem como base a Bíblia Sagrada, porque ela é a regra de moral e de caráter mais alto que há de ser revelado e que fora revelado ao mundo. Então, se a pessoa quer um caminho, quer orientação verdadeira, pode ir para a Bíblia, que a Bíblia tem os testemunhos, os relatos, os conselhos, os ensinamentos, as indagações necessárias e cabível para instruir. E o rei daquela época, Herodes, sabendo que iria nascer uma criança, que estava sendo esperado como governo para aquele povo, ele maquina com seus esquiblas ali, os seus servos, que examinasse aquela profecia e calcularam uma faixa etária que a criança iria estar, né, naquele período. Porque houve sinais. A Bíblia diz que o pastor que estava no campo foi avisado de uma forma. E também houve um fato mais curioso. 3 reis da vizinhança vieram prestar honraria a essa criança que nasceu, para que se cumprisse a profecia proferida pelos profetas de Deus. E simplesmente o fato desses 3 reis cruzarem ali aquela terra e chegar ao conhecimento da autoridade que o motivo que eles vieram até aquela cidade era para prestar uma reverência a uma criança que foi nascida e vindo da parte de Deus com senhorio sobrenatural, como a gente já falou acerca da soberania de Cristo Jesus em algum vídeo anterior. E isso despertou dentro dessa autoridade daquela época essa inveja, e ele manda que os soldados saiam pela rua e matem a criança de 2 anos para baixo. E essa ação desse rei fez com que se cumprisse outra profecia que fala que nunca se houve tão grande lamento na cidade de Ramá, de Jerusalém. Imagine as mães sendo pegados seus filhos do seu colo e ali diante dos seus olhos perder a vida de uma forma cruel, simplesmente por causa de um descontrole, de uma sede de poder, de uma ditadura daquele governo, que talvez quando aquela criança viesse a ser governo não era nem ele que estaria no poder, mas ele fez essa atrocidade. Mas também já estava profetizado este lamento, as mães chorando a perca dos seus filhos. E tudo isso aconteceu em perseguição a este personagem que a gente vai falar agora. Veja bem, no Salmo de número 1, a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz será, que bem-aventurança, bem-aventurado significa feliz será a pessoa que agir de tal forma. E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores e nem se detêm no caminho dos pecadores. E aqui no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, eu quero ler apenas o versículo 9, eu vou destrinchar para você toda a história para a gente ser bem breve. Versículo 9, Lucas 19, 9, diz assim: Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja bem, a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. Mas a gente finalizou uma leitura em Lucas 19, nos seus últimos versículos, da titularidade que tem Zaqueu, o publicano. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, tenta conhecer Jesus, e na sua tentativa, por ele ser um homem de baixa estatura, Jesus, cercado pela multidão, ele tem a brilhante ideia de subir numa árvore. E essa tentativa não foi 100% concluída, mas
para a glória de Deus, Jesus vê Zaqueu em cima daquela árvore e manda ele descer. E diz que iria até a casa de Zaqueu. E Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e de certa forma não era muito bem-vindo ou bem visto pela sociedade. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai para sua casa e a sua visita à casa daquele homem lhe constrange. E o resultado disso tudo é que as palavras que Jesus profere aqui, Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10, é muito linda. E Jesus ali diante de Zaqueu, Zaqueu vira para ele e diz: Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu roubei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Ou seja, o Jesus profetizado, que bem-aventurados são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus cruza um caminho de alguém que por certo era pecador, precisava de salvação. Mas o objetivo de Cristo Jesus é isso que a gente leu no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não dá para associar Jesus se detendo no caminho dos pecadores, Salmo de número 1, com Jesus que tem a missão de buscar, de salvar os pecadores. Porque uma coisa é você fazer parte de algo e outra coisa é você ser luz para aquilo. Uma coisa é você ser participante do erro, outra coisa é você chegar para inspirar as pessoas a não errar mais. E o Senhor Jesus é isso tudo. A manifestação de Jesus na história, e aqui vamos finalizando, é que Cristo Jesus ele se manifesta na história para salvar, para resgatar. Ele é a redenção da humanidade. Cristo Jesus ele se manifesta como resgatador da humanidade. E ele resgata este homem, o Zaqueu. E resgata de uma forma grandiosa, porque faz com que Zaqueu profere dos seus próprios lábios uma palavra que reflete arrependimento. Se porventura eu roubei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Não é só lá pedir perdão, é restituir aquilo que foi roubado. E Cristo Jesus salvou Zaqueu. E Cristo Jesus salva você, se assim você se conduzir e se converter dos seus maus caminhos. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, te glorifico, te exalto uma vez mais, porque o Senhor é o Deus que faz possível estarmos aqui. Obrigado por tua presença, obrigado por ser conosco, obrigado por este momento, por dar inspiração, obrigado por sustentar-nos e obrigado por abrir porta, e obrigado pelas parcerias e obrigado por ser conosco. Nos ajuda a ser conosco, segura em nossas mãos, nos ajudando a alcançar a tua vontade e o teu querer. Seja conosco, não só hoje, mas sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. Este é o Evangelismo SPNT.